Olá, hoje faremos as correções das lições de casa 8, 9, 10 e 11, lá das páginas 156 até a página 160, tá? Então, pessoal, a Pro vai explicar cada uma dessas atividades para vocês estarem acompanhando e irem fazendo as correções aí necessárias na apostila de vocês, tá? Se caso surgir alguma dúvida, anote essa dúvida para vocês estarem me perguntando na aula online de sexta-feira, combinado? Então, vamos lá. Na página 156, a lição de casa 8 dizia assim: precisamos pensar nisso. Hoje, 40% da população do planeta já sofre as consequências da falta de água. Na sala de aula, já estudamos o que representa o tipo de escrita numérica destacada acima. Então, represente no quadriculado abaixo a proporção de pessoas que sofrem com a falta de água em cada grupo de 100 pessoas. Veja a legenda e pinte os quadradinhos. Então, de vermelho, vocês tinham que ter pintado a população que sofre com a falta de água e a verde é o restante da população, tá? Então, pessoal, esse 40%, ele representa na forma fracionária, na forma de fração, 40 sobre 100, tá? O sinal de porcentagem, a palavra porcentagem é a mesma coisa que por 100, tá? Então, como que a gente escreve essa porcentagem em forma de fração? 40 sobre 100, tá? 40 centésimos que a gente fala, que ele representa esse 40%. Então, se é o total de 100 pessoas, nós iremos pintar de vermelho 40 quadradinhos, tá? E o restante nós iremos pintar de verde, que serão 60 quadradinhos, tá? Então, confere o de vocês aí, bonitinho. Façam essa anotação, ó, do 40% aí na apostila de vocês, para vocês terem como referência, tá? Agora, represente por meio da escrita fracionária a fração de pessoas que sofrem com a falta de água em cada grupo de 100 pessoas, que é o que nós já fizemos aqui em cima, tá? Nós já representamos o 40% em forma de fração, então vocês até podem estar anotando aí nesse espacinho. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção, tá? A Pro representou aqui, ó, 40 sobre 100, 40 centésimos, ou 4 décimos. O que é esse 4 décimos que eu quero que vocês anotem aí na apostila de vocês, tá? Eu simplifiquei essa fração aqui, 40 centésimos. O que eu fiz? Cortei um zero do numerador e um zero do denominador, que ficou 4 décimos. Eu posso fazer isso? Posso, porque eu estou simplificando a minha fração, tá? Quanto menor for a fração, melhor é para a gente, né? Quanto menor o número for, às vezes fica mais fácil da gente poder entender, também para estar realizando os cálculos. Então, anotem aí também para vocês saberem, né, que pode haver essa situação aí de estar simplificando a fração. Eu cortei um zero de cima com um zero de baixo da fração, tá? Página 157, lição de casa 9. Dizia assim: na escola de Ana, a campanha pela economia de água está conscientizando toda a garotada. Ana entendeu a importância da captação de água da chuva e sugeriu a ideia a seu pai. Com essa medida, conseguiram encher 24 garrafas de 1 litro cada uma. Leia as informações sobre o uso dessa água e responda ao que se pede. Então, olha só, eles fizeram um sistema aqui de captação da água da chuva utilizando garrafas de 1 litro, tá? Então, a água descia aqui, ó, e entrava nessas garrafas, enchendo as garrafas e depois eles reutilizavam essa água para outras coisas. Então, vamos ver o que se pede para a gente poder realizar os cálculos. Olha só, na letra A está falando que 1/4 de 24 litros foi utilizado na lavagem do quintal. E a pergunta é: quanto sobrou de água depois dessa lavagem? Então, nós precisamos descobrir quanto equivale
1 meio de 24 litros. Olha lá, é o nosso cálculo de fração. Quanto que é 1 meio de 24? Né? A gente já sabe que a fração 1 meio, ela representa metade. Vocês já sabem que metade é a mesma coisa que dividir por 2. Então, aqui estava muito fácil. A gente dividindo por 2, a gente já descobria quantas garrafas sobraram, tá? Só que eu vou mostrar aqui para vocês como que é que a gente deveria ter realizado esse cálculo, tá? Então, olha só. O D, como eu já expliquei para vocês na matemática, nós mudamos ele para multiplicação. Então, fica 1 meio vezes 24. Lembrando das flechinhas, né? A flechinha de cima, ela multiplica, a flechinha de baixo, ela divide. Então, eu vou fazer 1 vezes 24 dividido por 2. 1 vezes 24 dividido por 2. 1 vezes 24 é 24. E 24 dividido por 2 é igual a 12, tá? Então, realizando o cálculo aqui, nós descobrimos, não se esqueçam de colocar a resposta, que sobrou de água 12 litros, tá? Confere o de vocês aí certinho. Vejam se vocês colocaram a resposta, é importante ter colocado a resposta aí. Se não entendeu ainda, pessoal, essa parte aqui, ó, desses cálculos de fração, é uma coisa que vocês usarão bastante ainda esse ano todo. Vocês usarão no ano que vem, vocês usarão no sexto ano. Então, se ainda não está conseguindo entender como que realiza esse cálculo aqui, manda mensagem para mim para eu ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, agora na letra B. Está falando assim. O restante foi utilizado na limpeza dos banheiros. Qual é a fração que representa a quantidade de água utilizada nessa limpeza? Então, a gente já sabe, né? Que o meio das garrafas, metade das garrafas, foi o que sobrou, porque eles tinham utilizado metade para a lavagem do quintal. E como que a gente vai representar esses 12 litros, essas 12 garrafas, em forma de fração, tá? A gente pode representar de dois jeitos. Ou a gente representa por 1 meio, que representa metade, ou a gente representa, ó, como a Pro já explicou para vocês utilizando o desenho. Se sobraram 12 litros e o total eram 24 litros, então como que vai ficar a minha fração? 12, 24 avos, tá? Que a quantidade de garrafas utilizadas para a limpeza foram 12 do total de 24. Lembrando que na fração, o denominador, o número de baixo, é sempre o total do que eu tenho. É sempre o número total daquilo que eu estou realizando a minha situação problema, tá? Daquele meu produto. E o número de cima é a parte utilizada, tá? Então, vocês poderiam ter colocado essa fração, 12,24 avos, ou também a fração 1 meio, que representa a mesma quantidade. E aqui eu coloquei a resposta, bonitinho, ó. A fração que representa a quantidade de água utilizada é de 12,24 avos, tá? Letra C. Da água captada das chuvas, quanto restou para a limpeza das calçadas? Explique. Então, olha só. Foi utilizado 1 meio para a lavagem do quintal. Foi utilizado 1 meio na limpeza dos banheiros e para fazer a limpeza das calçadas. Sobrou alguma garrafa? Sobrou algum litro de água? Não, né? Não sobrou nada, pois tudo foi usado para a lavagem do quintal e dos banheiros. Então, nós utilizamos metade das garrafas para a lavagem do quintal, a outra metade para a limpeza dos banheiros e não sobrou nada para a limpeza das calçadas, tá? Então, confiram a resposta aí de vocês. Quem acertou, ótimo, põe um certinho que acertou. Se você não entendeu ainda, manda mensagem para mim. Se entendeu o que errou, né? Isso que é importante, você entender o que você errou, arruma, corrige e deixa certinho aí na sua apostila. Página 158, lição de casa 10, diz assim. A escola de Ana continua fazendo campanha para o consumo racional da água. Os alunos do ensino fundamental 1 fizeram cartazes para conscientizar a população vizinha à escola da importância de economizar. Assim, você deve pintar em cada gráfico abaixo, que representa o total de cartazes, a área que corresponde aos cartazes já
feios, tá? Então, esse aqui é muito fácil. Mas confiram de vocês aí se tá certinho. Então, na letra A, tá falando assim. O quarto ano já confeccionou 1/2 do total de cartazes que serão entregues ao supermercado. Então, pessoal, 1/2, como a Pro já falou para vocês, essa fração, ela representa metade, tá? Ela representa a metade de tudo, 1/2. Então, olha só quantos espacinhos vocês teriam que ter pintado aí, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Por que a gente pinta 5? O total não é 10? Tem 10 espacinhos aqui, ó. Essa minha figura, ela está dividida em 10 partes iguais. Qual a metade do 10? É 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, vocês teriam que ter pintado aí 5 partes dessa figura. É o que está representando a metade, tá? Então, o quarto ano, ele confeccionou a metade dos cartazes que serão entregues ao supermercado, tá? Letra B. O segundo ano já confeccionou 3/6 dos cartazes que serão entregues à banca de jornal. Então, como que a gente representa 3/6 na figura aí, né? Eu vou pintar 3 partes do total de 6. Então, o número de cima é sempre o total que eu vou pintar, o número de partes que eu vou pintar. E o número de baixo é o total de partes. Então, eu tenho 6 partes? Tenho. Vou pintar 3. Letra C. A padaria também será conscientizada e o terceiro ano já confeccionou 4/8 dos cartazes que estão sob sua responsabilidade e que serão levados a esse estabelecimento. Então, quantas partes eu vou pintar do total de 8? Aqui está o número 4, então vocês teriam que ter pintado 4 partes do total de 8 partes. Letra D. Os moradores dos prédios vizinhos também receberão informações e a turma do quinto ano já confeccionou 6/12 dos cartazes que deverão ser encaminhados a eles. Então, do total de 12 partes, vocês teriam que ter pintado 6 partes, tá? Pessoal, se não pintou do jeito que a Pro colocou aqui no vídeo, tá? Pintou um embaixo do outro e depois mais um em cima, não tem problema. O que vocês precisam estar conferindo aí na apostila de vocês é se vocês pintaram a quantidade de partes que está na fração, tá? Que no caso é o número de cima, o numerador, tá? Agora a letra E. Pensando no número de cartazes que cada turma deve fazer, verifique se alguma delas já cumpriu mais do que a metade de sua tarefa. Explique sua resposta. Então, olha só. Eu até vou voltar aqui, ó, na letra A, para vocês verem, tá? Na letra A, o quarto ano, ele confeccionou metade. Foi mais que a metade? Não, foi exatamente a metade, né? Eram 10, eles confeccionaram 5. Tá. Agora, na letra B, o segundo ano, eram 6, eles confeccionaram 3, que é a metade. Qual a metade dos 6? Metade dos 6, 3. Então, o segundo ano também só confeccionou metade. Agora, o terceiro ano. O terceiro ano eram 8, eles confeccionaram 4, então também confeccionaram a metade, né? 8 dividido por 2 é 4. Qual a metade do 8? É 4. E o quinto ano, eles tinham 12 cartazes, eles confeccionaram 6. 6 é a metade do 12. Então, o que a gente consegue observar aqui do primeiro, do segundo, do terceiro e do quinto ano? Que eles, desculpa, não é primeiro ano, é quarto ano. Quarto, segundo, terceiro e quinto ano. Todos eles confeccionaram a metade de cartazes, né? Nenhum deles cumpriu mais do que a metade, né? Que é o que está perguntando aí na letra E. E está pedindo para explicar a sua resposta. Então, olha só. Algum deles confeccionou mais do que essa metade? Não. Todas as turmas já fizeram a metade dos cartazes, né? Então, a gente conseguiu observar que em todas as turmas confeccionaram exatamente a metade dos cartazes, tá? Então, confere aí
a resposta da letra E de vocês. Lição 11, página 159. Número 1 dizia assim: os alunos do quarto ano, interessados em verificar se a população vizinha à escola está economizando água, entrevistaram alguns moradores. Observe as atitudes corretas que esses vizinhos estão adotando em relação à água. Foram entrevistados 24 moradores e todos eles expressaram o que fazem para economizar. Veja. Então, 6 moradores diminuíram o tempo do banho, 12 moradores usam a água da máquina de lavar na limpeza da casa, 4 moradores juntam todas as roupas da semana para lavar de uma só vez e 2 moradores captam a água da chuva para reuso. A letra A está falando: pinte o gráfico que representa o número de atitudes positivas tomadas pelos moradores entrevistados. Para a coloração, siga a legenda acima. Então, aí vocês têm um espacinho, tem uma tabela com 24, dividido em 24 partes iguais, e vocês tinham que ter pintado de acordo com a legenda, tá? Então, de vermelho, era para vocês terem pintado 6 espacinhos. Por quê? 6 moradores diminuíram o tempo do banho, tá? Pessoal, mesma coisa aqui, tá? Se não pintou desse jeito aqui que a Pro fez no vídeo, não tem problema. Só precisaria ter sido pintado mesmo 6 espacinhos, tá bom? Isso que vocês têm que conferir. E era para ter pintado de vermelho, tá? Eu tenho que pintar 12 de azul, como está representando aqui a legenda, que esse 12 representa a população que usa a água da máquina para lavar a limpeza da casa, tá? Usa a água da máquina de lavar para a limpeza da casa. Tinha que pintar também 4 espacinhos de amarelo, que são os moradores que juntam toda a roupa da semana para lavar de uma só vez, e 2 desses espacinhos de verde, que representam os moradores que captam a água da chuva para reuso, tá? Então, era para ter pintado de acordo com essa legenda. Se não pintou dessa mesma ordem que a Pro, não tem problema, tá? Agora, a letra B. Agora, registre por meio de fração o número de moradores de acordo com suas respectivas atitudes positivas sobre o consumo de água, tá? Então, olha só, a gente tem que representar de acordo com a tabela que nós pintamos, em forma de fração, tá? Por meio de fração, esses moradores. Então, pessoal, como que a gente vai representar isso em forma de fração? A gente sempre tem que lembrar no total, tá? Nesse caso aqui, o total de moradores eram 24. Então, 24 vai ser o denominador da minha fração, vai ser o número de baixo da fração. De vermelho, como foram 6 moradores, então, olha como vai ficar a minha fração. 6 de 24. 6 24avos. Do total de 24 moradores, 6 que diminuíram o tempo do banho, tá? Agora, da bolinha azul, tá? Que é a quantidade de moradores que usam a água da máquina de lavar na limpeza da casa. Como que eu vou representar essa fração? Bom, se são 12 moradores que fazem isso com a água, do total de 24 moradores, olha como vai ficar a minha fração, tá? O denominador é o total, 24, e 12 é a quantidade de moradores. Agora, o amarelo. São 4 moradores que juntam toda a roupa da semana para lavar de uma só vez. Então, a minha fração vai ficar 4 24avos. E o verde, que é a quantidade de moradores que captam a água da chuva para reuso, são 2 moradores. A minha fração vai ficar 2 24avos, tá? Então, confiram de vocês aí. Se ainda não entendeu isso aqui, manda mensagem para a Pro, porque esse aqui é muito importante de vocês terem entendido, tá? É assim, pessoal, é simples. O número de baixo da fração, o denominador, sempre é o total daquilo que eu estou me referindo. Nesse caso, o total que a gente está se referindo é o total de moradores, que o enunciado já disse para a gente que são 24 moradores que foram entrevistados. E o número de cima, o numerador, é o que você está querendo representar. Então,
Aqui na bolinha vermelha, eu estou querendo representar os moradores que diminuíram o tempo de banho. Quantos moradores são? São 6. Então, meu numerador vai ser 6, tá? E assim por diante. Agora, pessoal, na página 160 tem a continuação da atividade número 1, tá? Da letra B. Então, olha só. Primeira bolinha está perguntando: qual das atitudes mencionadas pelos moradores representa a metade dos entrevistados, tá? Então, a prova explicou para vocês que a metade é a mesma coisa que dividir por 2. Então, se o total de moradores é 24, a gente vai pegar 24, vamos dividir por 2, que vai dar 12, tá? Qual deles lá está representando 12 moradores? É o da bolinha azul, que representa a quantidade de moradores que usa a água da máquina de lavar na limpeza da casa, tá? Então, ó, façam essa anotação aí na apostila de vocês, para vocês não esquecerem, tá? Que a metade é igual a dividir por 2. Na segunda bolinha, qual das atitudes representa a quarta parte? Então, o que é quarta parte? A quarta parte é a mesma coisa que você dividir o número por 4, tá? Então, vocês tinham que pegar o número 24 e dividir por 4. 24 dividido por 4 dá 6, tá? Vocês podem estar até realizando essa continha aí, ou na apostila, ou no caderno, que tem mais espaço, para vocês estarem conferindo se é isso mesmo. Então, a quarta parte, né? 24 dividido por 4, que vai dar 6. E o que representa 6 moradores lá é a bolinha vermelha, que é os moradores que diminuíram o tempo do banho, tá? Agora a terceira bolinha. E a sexta parte? Bom, se a quarta parte é dividir por 4, a sexta parte é a mesma coisa que dividir por 6. Então, vocês têm que pegar o 24, dividir por 6. 24 dividido por 6 é igual a 4. E o que representa 4 moradores é a bolinha amarela, que é o pessoal que junta toda a roupa da semana para lavar de uma só vez, tá? Então, façam essas anotações aqui para vocês não esquecerem como faz para encontrar metade, como faz para encontrar a quarta parte, como faz para encontrar a sexta parte, tá? Façam essas anotações ou no caderno ou na apostila se tiver espaço e confiram de vocês se vocês realizaram esse tipo de cálculo para estar respondendo essas perguntinhas, ok? Ainda na página 160, a atividade número 2 também é super fácil. Está pedindo para vocês observarem cada gráfico e está dizendo que cada gráfico representa uma unidade inteira. E é para verificar qual é a fração que está pintada em cada unidade inteira e registra no quadriculado ao lado. No quadradinho ao lado. A seguir, faça a leitura dessa fração, registrando-a por extenso. Então, olha só, né? O primeiro desenho aqui, que está pintadinho de azul, a gente precisa representar a fração dele. Como que a gente faz para representar a fração? Primeiro, eu vou contar o total de quadradinhos, que no caso são 8. E depois eu vou contar quantos quadradinhos estão pintados, tá, pessoal? Cuidado se confundir nisso daí. A gente sempre conta a parte dos quadradinhos que estão pintados, tá? A gente sempre conta os quadradinhos pintados, que é o que a gente vai representar na fração. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem 5 quadradinhos pintados, do total de 8 quadradinhos. Então, a minha fração ficou 5/8. E aí embaixo, na linha, vocês têm que representar, escrever, né, essa fração por extenso, tá? Então, 5/8. Bem facinho. Agora, do lado aqui, ó, o que tá pintadinho de verde. Também conto o total de partes, que no caso aqui são 6 partes, e conto quantas partes foram pintadas. Aqui são 5 partes pintadas. Então, como vai ficar a minha fração? 5 é o número de partes pintadas e 6 é o total de partes da minha figura. Como que eu leio essa fração? 5/6. Tá? Então, vai conferindo aí na apostila de vocês, ver se vocês fizeram certinho. O próximo desenho. O total de partes são 12 e foram pintadas 12 partes. Então, a minha fração ficou
9 12avos, tá? O próximo, o total de partes são 4, foram pintadas 2 partes, então a minha fração vai ser 2 quartos. Pintei 2 partes do total de 4 partes. No próximo, o total de partes são 8, o número de partes pintadas são 4, então minha fração ficou 4 oitavos. E o último, né? O último é o mais interessante, porque eu tenho um total de 4 partes aqui e as 4 partes foram pintadas. Olha só como que vai ficar a minha fração, 4 quartos, tá? Ou também a gente pode chamar de um inteiro, porque a gente pintou o desenho inteiro, não foi? Então, ele está representando um inteiro, ou 4 partes. Se você só colocou 4 quartos, coloca aí na frente, ou um inteiro, para vocês também saberem que pode estar representando dessa maneira, tá? Pessoal, então, essa foi a nossa correção das lições de casa, tá? Se ficou alguma dúvida, ou manda mensagem para mim já, ou anota para vocês estarem me perguntando na aula online, tá bom? Então, até lá!